ouvindo esse barulho? Não? Agora deu para ouvir, né? Até eu escutei daqui. Pois então, umas semanas atrás nós fizemos no NT Sul uma reportagem sobre o Dia Mundial da Conscientização ao Ruído. E essa reportagem originou esse comentário aqui nas nossas redes sociais. Telespectadores nos sugerindo falar dessa vez sobre o ruído, o que causa, quais são os sintomas e se tem tratamento hoje em dia para isso. E é atrás dessa resposta que a gente vai agora. Vamos junto? Pois é, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 28 milhões de brasileiros sofrem com o zumbido de ouvido. Ele não é considerado uma doença, mas sim um sintoma. Sintoma esse que pode ter as mais variadas causas. A Daniela sofre disso há muitos anos e, segundo ela, é uma convivência nada amistosa. Não é coisa nova, Gabriel. Acho que mais de 20 anos que eu venho com um zumbido e ele me acompanha, assim, diariamente. Não é por hora, assim, é 24 horas por dia, como se fosse um grilo. Há muitos anos atrás eu fiz tratamento, mas não adiantou. O doutor da época até disse que eu tinha uma membrana perfurada. E aí, como não resolveu, eu acabei deixando, acostumei, né? Acabei acostumando com o zumbido, mas não teve melhora nenhuma, bem pelo contrário. Por horas, assim, ele até aumenta mais, sabe? Só que é bem complicado. Eu tento ter o autocontrole, né? Porque não é fácil. E ainda, segundo a Daniela, o volume do zumbido é algo que incomoda muito, acaba gerando estresse e muito desconforto. É assim, ó, quando misturado com outros sons, ele ameniza, né? Se a gente tá conversando aqui, até eu esqueço, sabe? Ele não atrapalha muito na nossa conversa, né? Mas, e quando tem uma música ligada, um monte de gente conversando, a gente até ameniza um pouco. Mas o silêncio é bem complicado para mim. Tem gente que diz assim, ai meu Deus, eu vou pirar, vou ficar louco. E tem outros que dizem, não, calma, é só o fato de acostumar, né? Acostumar e levar para a vida. E esse zumbido já te atrapalhou de fazer alguma atividade, por exemplo? Teve que se concentrar, daqui a pouco alguma atividade de leitura, de computador, e não conseguiu? Às vezes sim, quando o silêncio é muito assim, tu fica focada só no computador, vem o barulho do zumbido, aí é bem complicado se concentrar. E olha, Daniela, você não está sozinha nesse barco. Num rápido passeio pelas ruas centrais de Cachoeira do Sul, várias pessoas contaram que sofrem do zumbido também ou conhecem alguém que passa por esse problema. Tu já passou por isso? Já. Tem até hoje? Tem. O que tu sente? É um tipo de assim, dá um estourinho no ouvido e ele fica zzz. E tu já procurou saber do que é? Não. Diz que é horrível. Uma vizinha minha tinha, diz que chegava até ela ficar tonta de tanto, mas ela teve depois de uma meningite. Conhece alguém que teve? Conheço. Conhece as causas que levam a isso? Não. Já passou por isso? Já, acho que todo mundo já passou, né? Sente até hoje? Depende do momento. Principalmente quando a gente tá com dor de cabeça, esse tempo úmido, né? A gente fica mais... tem uma propensão maior pra ter o zumbido. Até pela umidade. Tu já passou por isso? Não, graças a Deus. Conhece alguém que passou? Ah, já. Conheço sim, conheço. E o relato é sempre um zunido, né? Zunido, mal-estar, né, que dá e a pessoa se mexe e aquele troço, os otólitos, que na verdade os zumbidinhos ali ficam se mexendo, né? Pois então, não precisou muito para termos vários exemplos com a população. O zumbido realmente é algo que incomoda, e aliás, incomoda muito. E a pergunta é sempre unânime. O que pode ser, né? No caso, se é ocasionado por alguma doença, algum tipo de infecção, alguma coisa assim. E nessa busca pelas respostas, nós fomos conversar com a Marcela, que é fonoaudióloga e em sua trajetória profissional já atendeu diversos pacientes com essa queixa. É um assunto que engloba várias possíveis causas. O ruído é uma das causas do zumbido. E o que seria o zumbido, esse vilão que muitas pessoas têm essa queixa? O zumbido nada mais é do que uma percepção auditiva na ausência de sons.
Por isso que a maioria das pessoas que tem zumbido, eles referem assim que a queixa aparece quando tem silêncio, porque é ali que a pessoa percebe. E ele tem uma etiologia complexa e multifatorial. E é uma das queixas mais frequentes nos consultórios dos médicos otorrinolaringologistas, neurologistas e nas clínicas de audiologia. Por quê? Porque o zumbido ele pode vir tanto de uma questão de perda auditiva, que ele é mais comum nas pessoas acima de 60 anos, mas nada impede de que ele tenha em qualquer idade, assim como o zumbido pode advir de questões musculares, às vezes os próprios dentistas que trabalham com toda essa região aqui, bucomaxilo facial, pessoas que apertam muito os dentes, que têm bruxismo, podem ter zumbido, pessoas que adquirem a diabetes, problemas endocrinológicos, questões também assim de neurológicas, de pressão arterial, então tudo pode causar zumbido. Ele pode atingir a questão toda emocional, atrapalhar o sono da pessoa, porque depende muito assim do tipo de zumbido, a localização, a intensidade que ele é, se ele é mais de um lado, mais de outro, a frequência, o timbre do zumbido, se ele é um chiado, se não é. Então é uma coisa que realmente assim, quando a pessoa se vê com aquele zumbido, realmente interfere muito na qualidade de vida e tem que ir atrás para tratar, que é muito bom quando a pessoa percebe o zumbido e já vai atrás do tratamento. É ruim às vezes quando acha que não é nada e vai deixando, e às vezes o paciente chega já no consultório do médico com a queixa que já tem o zumbido há mais de 2, 3 anos, daí esse zumbido é o perigoso. E como a causa é variada, o tratamento também é, e pode vir de várias frentes, com equipes que possam auxiliar na busca pela causa e tratamento mais eficiente. Existe um controle se a pessoa procurar de forma precoce e se o médico detectar a etiologia do zumbido, porque tem muitas vezes que o zumbido ele só vem às vezes do uso de fone de ouvido, daí às vezes a pessoa tira a fonte e daí o zumbido passa. Agora quando o zumbido já tem uma outra causa, que daí já pode ser uma descoberta de uma diabetes, uma descoberta de uma questão muscular, hábitos alimentares inadequados, porque a gente nem imagina que o excesso de cafeína, de glicose, de açúcar também é um dos vilões que causa zumbido. Por isso que nutricionistas são muito importantes também dentro do caso de uma pessoa que tem o zumbido. É uma equipe multi. E ao longo da carreira profissional, a fonoaudióloga já acompanhou diversos casos de zumbido. O zumbido acompanha muita gente, é uma causa relatada por muitos dos pacientes e pode vir de inúmeras causas e possibilidades. Mas o exame de audiometria é um dos principais meios iniciais de diagnóstico para essas causas que levam ao zumbido no ouvido. Vários pacientes, porque é uma das queixas principais nos consultórios. Então, geralmente a pessoa sente o zumbido, procura o médico otorrinolaringologista. A primeira coisa que o médico faz é pedir para o fonoaudiólogo fazer um exame de audiometria, para daí a gente partir dali para ver se não tem nenhuma questão auditiva, porque o zumbido começa no ouvido, então a primeira coisa que a gente tem que descartar é se tem alguma perda de audição. Então eu vejo muito frequentemente assim, eles chegam, tanto que o fonoaudiólogo tem que cuidar muito da audiometria, porque muitas vezes eles vêm fazer o exame e referem, o teu apito está parecido com o zumbido que eu sinto, então a gente tem que cuidar o estímulo. E a dica é uma só, não espere o zumbido atrapalhar mais ainda a sua qualidade de vida. Busque atendimento e trate esse sintoma. A rotina e o seu dia a dia vai ter mais leveza com o alívio do zumbido. O bom seria, assim, o quanto antes, não deixe esse zumbido aumentar. Vá atrás de especialistas, procure, investigue a causa, porque eu acho que a gente conseguindo saber a etiologia é mais fácil de tratar. Daí quem trata, dependendo da causa, é o médico, o otorrino, o neuro, e muitas vezes são hábitos alimentares inadequados, o nutricionista. Se vai para o lado do bruxismo, de apertar os dentes, o dentista. Então, se vai para o lado da perda auditiva, o fonoaudiólogo. Então, é importante tratar.